Abra comigo sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Diz assim, ó, quem não achou, acompanhe na tela comigo. Diz assim, Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra revelada no nosso coração, que ela traga compreensão nessa noite, tire todas as dúvidas, todas as incertezas, possamos sair daqui renovados, fortalecidos, transformados pela luz da Tua palavra. Repreendemos tudo e qualquer ação das trevas que vem para roubar a palavra, que vem para atrapalhar o andamento desse culto, que vem para tirar a atenção. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus e decretamos esse ambiente agradável, cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quando eu falei lamparinas aqui, talvez você pensou assim, o que é lamparina, né? Alguns não sabem o que é lamparina. Eu sei, eu sou novo, mas eu sei o que é lamparina. Mas aqui trouxe uma outra palavra, arado. Todos sabem o que é arado? Quem sabe o que é arado? Gente, pouca gente sabe o que é arado. E quem não sabe nada? A Bíblia está dizendo aqui, Jesus está fazendo uma comparação sobre uma ferramenta que era utilizada naquela época. Hoje hoje vai no campo, né? Você encontra lá tratores, máquinas agrícolas, trabalhando no campo, coisa muito mais moderna do que isso aqui. Jesus está trazendo uma reflexão e fazendo uma comparação muito breve sobre uma ferramenta que era utilizada na agricultura, o arado. É óbvio que, na medida que as coisas foram modernizando, as coisas foram trocando, as coisas foram ficando mais modernas, óbvio, e ficando mais fácil. Mas Jesus, nessa época, o arado era uma ferramenta onde o trabalhador usava no campo. Ele era feito ferro, algumas partes onde era uma forquilha de madeira, usado de uma árvore, e aquela armação, aquela engenharia, ela era presa num boi, numa vaca ou num jumento, em algum animal. E ali atrás um trabalhador ia segurando e aquilo ia passando na terra. Então tinha necessidade de segurar para que o animal puxasse, o boi, a vaca, o jumento. É óbvio que essa vez lá você não lembrou aqui, mas na escola, quando a gente tinha aquelas, não sei se na época de vocês, mas na minha época tinha algumas coisas assim, aqueles museus, sei lá, de coisa antiga lá, trazia essas coisas, máquina de escrever antiga, né? Como que eram as coisas antes, coisas de torrar café, não sei se na época de vocês tinha isso, as máquinas de torrar café, eu conheci isso na escola. Mas se você vai hoje numa fazenda que tem muito tempo, você consegue saber o que é isso, arado. Jesus faz essa comparação sobre essa ferramenta, que aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Porque essa ferramenta, ela precisa ser segurada, ela precisa ser controlada. Alguém precisa estar apto e ter conhecimento mínimo para controlar, porque o animal, ele só puxa, mas o controle vem dele. Quando Jesus começa a falar sobre isso, ele busca várias outras alternativas, a qual nós não paramos para analisar. Que a atitude de um homem iniciar um trabalho como esse no campo e olhar para trás faz com que ele fique desatento com aquilo que ele está fazendo. E qual o objetivo?
de ele mexer na terra de forma alinhada, para que venha o plantio e que tudo corra bem. Então, essa ferramenta é necessária para que o agricultor tenha um plantio bom e excelente. Quando ele especifica a importância de ele estar focado naquilo que ele está fazendo, é que aquilo que o boi está puxando tenha que ter a maior eficácia possível. Qualquer momento de desatenção, qualquer momento em que ele pare para olhar qualquer outra coisa, ele sai fora do propósito e tem um grande risco de não ser bem sucedido aquele processo de plantio da terra. Olhar para aquilo que está fazendo e, no momento de desatenção, olhar para outros lugares. Você vai ver nos animais, por exemplo, hoje você também não vê isso. Os animais colocam aquele tapa, chama-se tapa aquilo, e coloca na lateral do cavalo quando está puxando uma carroça, para que ele olhe somente para a frente e ele não olhe para os lados e não fique desatento e fique agitado. Tem vários serviço aquilo. O objetivo daquilo ali é que o animal ande somente para frente. Dessa forma, a Bíblia traz essa reflexão, onde há necessidade de nós olharmos somente para a frente no propósito ao qual Deus nos designou. Existe um propósito, existe uma ferramenta nas nossas mãos que precisa ser trabalhado constantemente para que ela produza frutos. Quando isso não é feito de forma agradável, os frutos não permanecem. Os frutos não crescem. Quando você vai olhar uma terra tombada, está tudo muito igual. Você passa em áreas e após áreas, você vai ver a área A, a área B, todas estão do mesmo jeito. Mas se o procedimento, se a falta de atenção, de cuidado, de zelo com aquilo, pode ocasionar um prejuízo, porque a semente pode ser que ela não cresça. Pode ser que aparentemente tudo está muito bonito, mas a semente morre junto com aquilo. Quando Jesus está falando sobre essa passagem, Jesus, o que vê, se você for ler, parece que Jesus está triste com tudo aquilo que ele fez, com tudo aquilo que ele já tinha ensinado, com os milagres, mas as pessoas ainda estavam com um coração preso no passado, preso em muitas coisas da terra. E Jesus então conclui: olha, se existe algo para ser feito, e no meio do caminho, ou seja, você iniciou a sua tarefa, e no meio do caminho, você olhou e ficou desatento com as coisas que estão ao seu redor, você perdeu aquilo que era para você. Jesus começa a ensinar os seus discípulos, mas ele vê que parece que não está tendo tantos frutos assim. A Bíblia relata que 3 homens chegaram a Jesus. Se você for ler um pouquinho, você vai ver o escriba. Isso vai estar escrito também lá em Mateus 9, alguma coisa, 9,16. Que ele procura Jesus e diz: eu quero seguir-te. Mas depois do confronto que Jesus dá a ele vê que o preço era muito alto, que era difícil continuar a seguir Jesus, porque para seguir Jesus ele precisava sacrificar um monte de coisa, ele tinha que largar mão de um monte de coisa, e isso não era a vontade daquele homem. Mas existe um segundo homem, que um homem chega a Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir,
culpa. Jesus disse: eu quero que você me siga. E aquele homem entende: como é que eu vou te seguir? Você precisa deixar tudo de lado, tomar a minha cruz e seguir. Mas ele diz: mas Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai. Olha, o pai e a mãe para nós é algo relevante, é algo de peso. E ainda mais enterrar o pai. E você vai ver que Jesus deixa que os mortos enterrem os mortos. Jesus confronta, mas que homem sem coração é esse? Que o pai, a mãe, quem for, alguém, veio a óbito, mas Jesus está dizendo: olha, você deixa, largue. Jesus não está sendo sem coração aqui. Jesus está mostrando a importância de amar a Ele acima de qualquer coisa. De não estar desatento com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas seguir para um propósito. Por isso que quando ele fala, se você colocar a mão no arado e as coisas começarem a acontecer, você vai olhar para trás, você vai sair do propósito, você vai desistir. Te foi incumbido de algo para ser feito. Mas Jesus não conclui. Chega um terceiro homem. E Jesus disse: olha, segue-me. Mas ele diz: antes, deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu me despedir das pessoas, deixa eu me despedir dos meus amigos. Deixa eu me consertar primeiro. Eu preciso arrumar umas coisas ainda que não estão boas. Eu já ouvi muitos jovens dizer: olha, eu não estou bem, eu vou me consertar primeiro na vida, depois eu vou para a igreja. Alguns já ouviram isso. Eu preciso dar uma arrumada na minha vida ainda primeiro, eu não estou muito certo, não. E depois eu vou para a igreja. Todos esses homens tiveram oportunidades. Todos esses homens tiveram uma opção de escolher. A ferramenta, a oportunidade foi lhe dada para seguir Jesus. Mas todos vieram com desculpas. Todos vieram trazendo alguma coisa considerável. Amados, era considerável. Eles não estavam deixando Jesus por causa do namorado, da namorada, não estavam deixando Jesus para ir na festa de aniversário, eles estavam deixando Jesus, para enterrar os seus pais, seu pai. O outro precisava despedir. Que Jesus duro é esse? Mas Jesus traz a imagem que a necessidade que nós precisamos nos desvincular das coisas que estão ao nosso redor. Porque existe um peso muito grande sobre nós. E esse peso nos prende e não nos deixa chegarmos a lugares mais altos em Deus. Existem coisas que estão camufladas dentro de nós. Existem coisas que não estão agradando a Deus. Você vai ver que Jesus começa o seu ministério e Jesus começa a chamar os discípulos. Mas você vai ver que nenhum dos discípulos era desocupado. Todos tinham alguma coisa para fazer. Pedro, Tiago, João, Filipe, Mateus, Bartolomeu, tantos outros. Até Judas tinha. Você vai ver que todos tinham alguma coisa para fazer. Eu tenho que mexer com meus negócios, eu tenho que vender o meu peixe. Todos tinham alguma coisa para fazer, mas precisavam sacrificar. E aí, eles sacrificaram, talvez ali, você olhando, a sua vida profissional. Mas isso foi muito além. Eles deixaram as suas amizades, eles deixaram o seu grupo de todo sábado, de todo domingo. Eles deixaram
talvez o conforto, a estabilidade financeira, eles deixaram. Eles renunciaram para nunca mais olhar para trás. Todos os homens que se fizeram discípulos deixaram as coisas para trás. Não estavam mais vinculados às modinhas, não estavam vinculados às coisas da terra. É comum na igreja ter um nível elevado de rotatividade. A empresa a gente tem assim, quando uma empresa você tem muitos funcionários entrando e saindo, é prejuízo. Então, o que você tem que fazer? Não é, alguns falam que é fazer um curso de autoajuda, isso não resolve nada, né? Trazer um palestrante, o povo quer dinheiro, só dá um aumento para todo mundo que você resolve o problema, ninguém mais sai da empresa. Uma empresa tem rotatividade, entra funcionário e sai, entra funcionário e sai. Na igreja não é diferente. Na igreja, diferente de uma empresa que você não ganha e não tem promoção, não tem aparentemente nenhum benefício, você entra e alguns não conseguem permanecer. Porque muitos colocam a mão no arado e olham para trás. Olha das oportunidades que o outro lugar poderia dar. Olha para as opções que eles poderiam ter. E aí, no meio do caminho, desiste daquilo que Deus lhe deu. Existe um jovem que você conhece. Esse jovem é o jovem rico. Eu já vi gente pregando sobre a questão da riqueza e dizendo que os ricos não vão herdar o reino dos céus. Beleza. Se você for olhar de forma humana, você vai ver que a Bíblia está dizendo que os jovens que os ricos não herdarão o reino dos céus. Mas a Bíblia está dizendo isso muito mais longe, muito mais longo. E aí tem umas teorias, por isso que a gente tem que ser pobre, né? Porque só os pobres vão entrar. Eu já vi umas coisas, só os pobres que vão entrar nos céus. Mas o que a Bíblia está dizendo é o peso que a riqueza gera em nós e que nos impede de prosseguir. Existe algo dentro de mim, tá certo? Você que nos impede de avançar. Quando Jesus está passando, aquele jovem diz assim para Jesus: Jesus, como é que eu passo para ter a vida eterna? Jesus disse, quem sabe? Jesus disse: olha, obedeça aos mandamentos. Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, ama o seu pai, sua mãe, obedeça às autoridades, não é verdade? Aí Jesus, o jovem diz para Jesus: tudo isso eu já fiz. Ei, tudo isso eu já fiz. Cara, tudo isso você já fez. Você obedece os pais, você não adultera, você não está roubando, você não mata. Cara, você faz tudo. Aí Jesus diz para ele assim: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque tinha muitas posses, tinha muitos bens. O que prendia aquele jovem? O dinheiro. O que prendia aquele rapaz que teve a oportunidade de seguir a Cristo? A mesma oportunidade que André, a mesma oportunidade que Pedro teve, a mesma oportunidade que Bartolomeu teve, a mesma oportunidade que Judas teve. Deixaram as coisas e seguiram a Jesus. Mas era muito difícil, porque ele precisava se concentrar no plantio, ele precisava se concentrar no arado, e não poderia mais olhar
para trás. O grupinho da cerveja, para o grupinho da bebida, para o grupinho do pagode, da festa, para o grupinho do rolezinho. Tantas coisas nos prende. Mas aquele jovem estava preso na riqueza. Aquele outro estava preso na família. O pai morreu, beleza, morreu. Mas ele estava preso na família. O outro estava preso nas amizades. Amados, ninguém está errado em enterrar o pai. Ninguém está errado em ganhar dinheiro. Ninguém está errado em participar de festa. Ninguém está errado em nada. Nada está errado. Mas aquilo que assume o lugar de Deus, que rouba o lugar de Deus, atrai maldição, tira do propósito. Quando eu disse do arado, é a necessidade dele andar com a vala, isso? A valeta. Existe uma valeta. Ele precisava se concentrar no animal e na ferramenta, porque ele precisava andar correto. Qualquer imperfeição, qualquer desatenção dele, iria gerar prejuízo. Nós, como cristãos, começamos e decidimos pegar esse arado. Decidimos assumir o chamado de Deus para nós, porque um dia alguém te chamou. Mas mais do que uma pessoa qualquer te chamou, Jesus te chamou. A mesma oportunidade que aqueles jovens, que aqueles homens tiveram, você e eu. Eu decidi assumir. Deus me concedeu uma ferramenta. Mas eu continuo andando, mas eu começo a lembrar que está cansativo. O sol está quente. Eu começo a lembrar que já andou em terra tombada? Você já andou? Você consegue andar ali? Não consegue. Tem dificuldade. A terra não é plana. Eu vou encontrar poeira, sujeira, e as coisas vão acontecendo, e eu vou achando ruim, porque eu queria estar tranquilo. E a vida vai passando. Quando chega no metade do campeonato, eu desisto. Aí eu vou ver o plantio do meu vizinho. Aí eu vou ver a safra do meu vizinho sendo bem sucedida, mas a minha sendo um fracasso. Porque eu desisti. Porque eu olhei para trás. Olhei para o passado. Olhei para as coisas que não me acrescentavam mais nada. Jesus dizendo, essas coisas não servem mais nada para você. Não te alimenta, não te sustenta. Você precisa deixar e seguir. Jesus não precisava de dinheiro. Jesus não precisava do dinheiro daquele jovem. Jesus pediu o coração dele. Mas Jesus identificou que existia uma prisão ainda no dinheiro. Lhe impedia de seguir. E hoje, nessa noite, eu quero saber o que é que te impede de seguir a Cristo. O que é que te impede de colocar a mão no arado com gosto e falar, eu vou encarar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de coragem. Coragem. Espera aí que vocês vão abrir comigo. Mateus 7,14, não precisa abrir não. Diz assim, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há o que encontram. Poucos há o que encontram. Amados, existem coisas na nossa vida que assumem posições
dois senhores. Todos nós, se nós não cuidarmos, nós criamos deuses dentro de nós. Eu crio 2 ídolos, 3 ídolos dentro de mim. E eu não consigo matar o meu eu. Porque a carne grita, porque o egoísmo grita, porque as coisas deste mundo começam a tomar conta daquilo que Deus colocou. Olha, se você for ler, Judas estava com Jesus. E você sabe o que Judas fez? Judas estava com Jesus, nada menos, nada mais do que Jesus. E você está com quem? Com Jesus. Existe um propósito para nós. Só que eu preciso olhar para aquilo que Deus tem para mim. Sabe, um dia eu ouvi um jovem, ele é casado já. Vou contar esse testemunho para vocês verem como que o negócio é difícil. Ele não é daqui, por isso que eu vou contar. Ele falou assim, cara, eu tô casado. E eu vivo bem com a minha esposa, tô casado. Só que eu gosto da minha ex-namorada. Eu gosto da minha ex-namorada, eu não esqueço ela. Mas, mano, a sua namorada não ferrou a sua vida? Não colocou um par de chifre em você? Né? Não fez, tipo assim, jogou seu nome lá no lixo, na lama? Mas eu gosto. Cara, assim somos nós, quando estamos cegos. Porque Deus nos colocou num lugar de conforto, Deus nos deu oportunidade, Deus nos deu alegria. Nós estamos vivendo um tempo de graça, de bonança. Deus está nos abençoando. Mas aí, eu estou incomodado, porque é difícil trabalhar no campo, é difícil, tem uma ou outra dificuldade. Aí eu lembro da minha ex-namorada. É a minha ex-namorada, a que desce redondo, que me ferrou, o baseado que me lascou, o grupinho de amizade que só me levou para o mau caminho. Eu começo a lembrar da minha ex-namorada, porque aquilo era a namorada. Das coisas erradas, da pornografia, do sexo errado. Eu começo a lembrar daquilo. Porque hoje eu estou casado. Hoje eu estou bem, mas eu não consigo esquecer. E eu só começo a olhar para o passado. Quando a gente olha para o passado, amados, a nossa vida é um fracasso. Quando a gente não cuida de onde a gente está semeando, de forma que a gente está trabalhando com o arado, o nosso plantio vai ser um fracasso. Você não planta só para a sua geração, você planta para as gerações futuras, para os seus filhos. Quem planta tâmara, não colhe tâmara, é isso o ditado, não é? Se eu não estiver enganado, uma tâmara demora de 80 a 100 anos para dar frutos. Acho que tem uma modificação agora que consegue antes. Mas eu só planto, eu não vivo 100 anos. Se eu plantar, vai ser a próxima geração. O que é que você tem plantado? Os desafios são grandes? São grandes. Mas um dia você assumiu. Um dia você foi chamado para colocar a mão no arado e começar a trabalhar. E começar a buscar a Deus, a começar a investir naquilo que Deus lhe deu. Mas você tem olhado para trás. Filipenses, abre comigo lá, coloca Filipenses 3, versículo 13 em diante. Você já está cansado de ler isso aqui. A gente sabe até de cor.
Filipenses 13. O que Paulo está dizendo? 3, 13. Pode colocar o 12, por favor? Melhor. 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para a conquista do prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para que estão na minha frente. Esqueço daquilo que ficou para trás, o meu passado. O que ficou para trás, eu esqueço. As amizades, aquilo que me afundava, aquilo que me entristecia, aquilo que me levou à ruína, eu deixo para trás. E avanço para as coisas que estão na minha frente. E a Bíblia continua, a palavra continua, Paulo continua, 14. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Existe uma nova vida. Nova não é passado. Novo é novo. O passado já foi. A vidinha medíocre já foi. As coisas dessa terra já foi. O que eu preciso é olhar para o alvo, que é Cristo. Eu preciso buscar Ele, porque é nele que eu vou encontrar as respostas. É nele que eu vou encontrar as respostas. Amados, você e eu estamos vulneráveis para ser como muitos que estavam aqui. Colocaram a mão no arado, decidiram um dia, foram todo empolgados, mas chegou no meio do caminho, parou, faltou no culto, faltou na célula, deixou de cantar, deixou de servir, começou a olhar para o lado, a desatenção começou a tomar conta, e a qualidade da semente, o produto da semente não teve eficácia. Ninguém quer uma vida sem eficácia. Ninguém quer uma vida lascada. Todo mundo quer uma vida bem-sucedida. Só que, se eu não decidir, e se nós não decidirmos enquanto há tempo, os frutos, nem nós e nem as gerações futuras vão colher. O que eu falo com vocês? Hoje, para muitos, igreja tem que ser de evento em evento. Eu já vi gente encher um salão como esse e trazer cantores, tudo isso é muito bom. Você lota de gente. Cara, você está acabando. Você está abalando a cidade. Só que na semana subsequente, você tinha menos do que você estava com gente antes. Porque o louvor é bom, vir à igreja é bom, fazer um retiro é bom, tudo isso é muito bom. Cara, tudo isso é muito bom. Mas isso não sustenta. Não sustenta. O que sustenta é eu decidir, eu preciso decidir, porque a oportunidade você já teve. Eu preciso decidir. E a decisão não sou eu que tomo, eu tomo da minha vida.
Olhe para que você, olhe aonde você já chegou. Olhe aonde você já plantou. Aonde a sua semente já produziu. Olhe os frutos que você tem. Sem esquecer que o seu vizinho também está plantando. O seu vizinho está indo mais longe. Cara, não precisa de tanto. Como diz o nosso irmão Thales Roberto, é a gente que complica tudo. Cara, não precisa, é só continuar firme e constante. Firme e constante. Existe um propósito para cada um de nós. Só que eu preciso continuar firme e constante. Os meus olhos precisam estar fixos no Senhor. Porque se eu ficar desatento, eu vou me perder.